Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, o desafio de Amós, a verdadeira vida com Deus. Amós, capítulo 5, 14 e 15, a parte A está escrito: buscai o bem e não o mal, odiai o mal e amai o bem. Meus amados, na época do profeta Amós, os israelitas olhavam para o dia do Senhor com muita serenidade. Para os israelitas, o dia em que o Senhor estaria com eles não era como uma coisa invisível, mas o Senhor estaria com eles de forma visível e gloriosa. Mas o profeta Amós não partilhava desse pensamento otimista dos israelitas. Para Amós, esse pensamento otimista era leviano. Por quê? Porque nos dias de Amós, os israelitas tinham uma percepção imperfeita do Deus sobre o qual eles falavam. Meus amados, dos versículos 16 a 20 do capítulo 5 de Amós, o profeta descreve uma situação de desespero entre os israelitas no dia do Senhor. O profeta descreve que o pranto, o choro tomariam conta das vidas dos israelitas no dia do Senhor. O trabalho seria interrompido, os negócios seriam cancelados, os lavradores abandonariam suas tarefas, o desespero seria total, haveria prantos, choros, lamentações nas ruas e nas praças. E o profeta descreve tudo isso no capítulo 5, de 16 a 20. E ali, Amós também ele descreve, ele explica a origem desse desespero entre os israelitas no dia do Senhor. Era o julgamento de Deus sobre os israelitas. No verso 20, Amós diz que o julgamento inescapável viria sobre os israelitas, viriam sobre eles no momento de grandes choros e lamentações. Seriam dias de trevas totais. Os israelitas estavam naquela época de Amós cheios de falsas esperanças. E essas falsas esperanças os levaram à autocomplacência, à autopiedade, à autossatisfação e à presunção, a ponto de os israelitas dizerem que no dia que o Senhor estivesse no meio deles, no dia do Senhor, aqueles que os desprezavam reconheceriam que eles estavam corretos, que eles estavam certos. E ainda estava pensando eles, dizendo que no dia do Senhor, para eles, seria dias de alegria, dia de luz, seria a coroa de glória deles. Meus amados, Amós diz no capítulo 5 que ao chegar o dia do Senhor, seria o pior de todos os dias que os israelitas já tinham experimentado. Seria um dia que não existia a menor esperança, o menor vislumbre, porque seria dia de densas trevas, de trevas totais, e não de alegria, de luz, como eles diziam. Meus amados, aqui tem uma lição para nós hoje. Observe que os israelitas estavam cheios de falsas esperanças. Cuidado com os pregadores de falsas esperanças hoje. Cuidado com pregadores que não anunciam mais a necessidade de arrependimento, de conserto com Deus. Cuidado com pregadores
que tiraram dos seus lábios a palavra pecado, a palavra juízo, a palavra inferno. O evangelho, meus amados irmãos e irmãs, não é um chamado à felicidade, nem é um chamado aos sucessos materiais. O evangelho é um chamado a se andar com Deus. Qualquer mensagem que varre para baixo do tapete a santidade de Deus e as exigências morais e éticas da Bíblia não é uma mensagem bíblica. As falsas esperanças que os israelitas haviam cultivados, eles aboliram o compromisso da vida santa, devido às falsas esperanças que eles haviam cultivados. Amós capítulo 5, 14 e 15, que eu li, diz: buscai o bem e não o mal, odiai o mal e amai o bem. O compromisso, meus amados irmãos, com a vida santa exigem 3 aspirações: buscar, odiar e amar. Buscai o bem, odiai o mal, amai o bem. Buscar, odiar e amar. Observe a sequência dos verbos: buscar primeiro, odiar e depois amar. Observe que Amós coloca aqui a ação antes da emoção. O verbo buscar é um verbo de ação. Buscai vem antes de odiai e amai. Portanto, meus amados irmãos, devemos atentar para isto, porque nós temos a tendência de colocar as emoções acima do dever de praticar a ação. Nós, muitas vezes, achamos que é mais piedoso sentir-se levado pela emoção a fazer uma prática, a realizar algo, a fazer uma coisa, do que fazer essa coisa porque devo fazer. Nós não devemos esperar que a emoção provoque nossa ação. Não precisamos sentir uma emoção para termos estímulos para uma realização. O certo tem de ser feito porque é certo, e não porque haja alguma satisfação emocional para fazê-lo. Muitas vezes, as exigências e os deveres bíblicos estão sendo descartados, porque não sentimos nenhum estímulo emocional para obedecê-los. Amós coloca aqui o verbo de ação, buscar. Ele coloca esse verbo antes dos verbos odiar e amar. Sabe por quê? Porque o alvo da nossa vida cristã diária é colocar a ação antes da emoção. Na época de Amós, os israelitas estavam fazendo tudo o inverso. Não buscavam o bem, não odiavam o mal e não amavam o bem. O verso 15 tem um detalhe. Está escrito assim: odiai o mal, amai o bem e estabelecei na porta o juízo. Observe a expressão: estabelecei na porta o juízo. Amós aqui está dizendo aos israelitas que é dever deles se preocuparem com a ética social, com a moral social e também com a proteção e provisão dos fracos, daqueles que são potencialmente explorados. Amós está dizendo aos israelitas aqui que eles não devem descartar as questões sociais, as questões socioéticas e sociomorais. Mas eles, os israelitas, deveriam entesourar no coração da sociedade
a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é honesto e o que é desonesto, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é legal e o que é ilegal, entre o que é parcial e o que é imparcial, entre o que é legítimo e o que é ilegítimo. Essa é a mensagem de Amós para os israelitas da época e também para nós hoje. Meus amados, os israelitas nada disso faziam. Por quê? Porque eles tinham uma percepção imperfeita do Deus sobre o qual eles falavam. Meus amados, a expressão do versículo 15, estabelecei na porta o juízo, é um apelo para nós hoje, a igreja do Senhor. Qual é o apelo? Nós temos que reconsiderar os ensinos morais e éticos das Sagradas Escrituras. As nossas contribuições nas questões éticas e morais para a sociedade não devem ser tímidas e nem insignificantes. Devemos nos esforçar em adquirir definições bíblicas, morais e éticas e entronizá-las na sociedade com ousadia do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Essa é a lição prática de Amós. Caso contrário, se não fizermos isso, a nossa ética, a nossa moralidade será parcial e nós estaremos então incluídos em Amós 4:5, que diz: ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. Isso é grave. Observe a gravidade dessa expressão que Amós diz para os israelitas: ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. Os israelitas, na época de Amós, quando prestavam culto a Deus, estavam multiplicando seus pecados. Isso é muito grave. Sabe por quê? Porque eles descartaram questões sociais, descartaram questões socioéticas e sociomorais, e não protegiam os pobres, os mais fracos, aqueles que eram potencialmente explorados. Meus amados, não podemos ficar indiferentes, apáticos, enquanto a sociedade apodrece. Não podemos brincar com uma religião inútil, enquanto forças malignas, sinistras, estão operando para entronizar a pornografia, a sodomia, a desordem moral na sociedade. Não podemos ficar apáticos. Essa é a lição de Amós para nós. Amós grita em alto e bom tom: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Sabe por que Amós está dizendo isso? É porque ele está dizendo que a santidade é que produz vida. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. É isto que Amós está nos ensinando. Santidade, meus irmãos e irmãs, não é apenas um modo de vida, não é apenas uma regra de vida. Amós está dizendo que a santidade é o significado da própria vida. Vida cristã só tem significado se andarmos em santidade. Essa é a mensagem de Amós para nós hoje. Quando nos colocamos no caminho da santidade, no caminho que concorda com a vontade de Deus, entramos na posse da verdadeira vida com Deus. Aí nós desfrutamos sim da graça, da misericórdia e do poder de Deus. O problema hoje é que quase sempre nós somos incentivados e manipulados a querermos as bênçãos primeiro, e depois a obediência, e depois o caminho da santidade.
Eu creio que você já tem visto aí em muitos cultos, pessoas subindo no púlpito e dizer assim: quem veio buscar sua bênção, levante a mão. Olhe para o seu irmão à direita e à esquerda e diga: Deus tem uma bênção para você hoje. Meus amados irmãos e irmãs, são aqueles que se colocam no caminho que agrada a Deus, que se colocam no caminho da santidade, que receberão o poder, a graça, a misericórdia e as bênçãos do Senhor. Pedro seguiu essa linha de ensinamento quando se referiu ao Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Para terminar, está escrito em Atos 5:22. Somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e seu ministério. Vou colocar essa mensagem no meu canal do YouTube. O endereço encontra aí logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, clique aí. Inscreva-se no meu canal. Louvado seja Deus. Amém.